Olá pessoal, estamos de volta dentro daquele nosso espírito, né? Ter sempre em mente que nós não estamos propondo um curso formal de limite, a gente está apenas ensinando a você achar um limite ou outro que cai no concurso, não dando um curso de análise e nem de matemática, tá? Então nós vimos na primeira aula que o limite era uma noção de proximidade, de vizinhança. E o que menos importava para a gente no cálculo do limite é o que acontecia com a função exatamente naquele valor, tá? Muito bem, então nós vamos ter exemplo de funções onde a função não está definida naquele ponto, ela não existe naquele ponto e, no entanto, ela tem limite, tá? Certo? Isso pode acontecer, tá? Nosso exemplo, um exemplo clássico, é o limite do módulo de x sobre x, quando x tende para zero. Repara, essa função ela nem está definida para zero, né? Para zero ela não existe, porque nós temos o denominador da fração, o denominador da fração não pode ser igual a quem? Igual a zero, tá? Então essa função ela nem está definida para x igual a zero. Bom, vamos lembrar da função módulo. Qual era a definição de um número real, módulo de um número real? Bom, nós vimos que o módulo de um número real ele é x caso o x seja maior ou igual a zero, tá? Aqui no nosso caso nem caberia o zero. Eu vou até tirar ele daqui, tá? Porque ele dá um denominador, mas a função de módulo seria maior ou igual a zero. E ele é menos x caso o x seja o quê? Menor que zero, caso o x seja negativo. Olha, esse limite ele vai ser problemático exatamente em relação nas vizinhanças do zero. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu quisesse o limite dessa função, módulo de x sobre x, quando x, por exemplo, tende para 5, isso não teria o menor problema. Esse limite seria quem? Basta calcular o módulo de 5 sobre 5. E esse limite é igual a quem? É igual a 1, sem problema nenhum. Tá? Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Que você pode ter uma determinada função nas vizinhanças de um ponto, ela tem um problema e lá longe daquele ponto ela não tem problema nenhum. Por exemplo, esse limite existe e é igual a 1. Tá? Agora vamos analisar no caso da nossa função, no caso da proximidade de zero. Olha, nós teríamos os limites laterais. Eu teria que achar o limite dessa função quando x tende a zero pela direita. Quando x tende a zero pela direita, o que vai acontecer é o seguinte: você está se aproximando de zero por valores superiores a zero. Então, por valores, nesse caso, positivos. Aqui está o zero. Então, você está se aproximando de zero pela direita, por valores positivos. Então, nesse caso, o módulo de x, ele é o próprio x, porque o x é um valor o quê? Positivo.
Então, nós vamos ter x sobre x, e esse limite vai acabar dando o quê? Dando 1. Tá? Agora, no caso, se eu for calcular o limite lateral, quando x se aproxima de zero pela esquerda, aí a coisa vai mudar de figura. Por quê? Eu estou me aproximando de zero por valores inferiores a zero. Então, por valores menores que zero. Logo, nesse caso, o módulo de x ele é menos x. Então, você vai ter menos x sobre x. Gente, perceba, tá, o seguinte: o módulo de um número, ele nunca pode ser um número negativo. Então, quando eu olho para isso aqui, eu não posso enxergar isso como sendo um número negativo. Tá? O x é negativo, o menos x é positivo. Eu tinha muita dificuldade para entender isso. Tá? Deixa eu só acabar ali. Menos x sobre x vai dar menos 1. Então veja, essa função, tá? Ela não vai ter o limite quando x tende para zero. Esse limite, ele não existe. Por quê? Porque os limites laterais, eles são diferentes. O limite pela direita dá 1 e o limite pela esquerda dá o quê? Dá menos 1. Tá? Já eu mostro o gráfico dessa função. Mas veja bem, qual era a dúvida que eu particularmente tinha, né? Quando eu olho para essa definição, eu tenho que entender o seguinte: se eu estou com um número maior que zero, o módulo dele é ele mesmo. Módulo de 5 é 5. Módulo de 10 é 10. É ele próprio. Módulo de 0 é ele mesmo, 0. Agora, quando eu estou com um número negativo, aí o módulo dele é menos ele, porque vai se tornar positivo. Então, repara, o x é o que está aqui dentro. Então, é menos ele. Por isso, ele se torna o quê? Positivo. Então, quando você olha para cá, você não pode enxergar isso como sendo um número negativo. Não, é um número positivo. O x é que é negativo. Por exemplo, menos 7. Qual é o módulo de menos 7? É menos 7? Não. O módulo de menos 7 é menos 7. Portanto, é 7. O módulo é sempre um número que maior ou igual a zero. Tá? Agora vamos ver aqui no gráfico, como eu falei. Repara o que acontece nessa função. Essa função, ela tem um esboço gráfico assim, ó. Ó, como é que é o esboço gráfico dela? Para x igual a zero, a função não está definida. Por quê? Porque o denominador não pode ser zero. Então, para x igual a zero, ela não está definida. O domínio dela é todos reais, com exceção de zero. Então, o gráfico dela, como é? O gráfico dela é assim, ó. São duas semi-retas. São duas semi-retas. Então, o que ocorre é exatamente isso, ó. Aqui é paralelo, aqui também. Tá? Se você está vindo se aproximando de x pelo lado direito, por valores superiores a zero, zero mais, para onde a função está indo? Ela está indo para 1.
Tá? Ela é essa semirreta aqui, ó. Então, ela se aproxima sempre de 1 quando você tende a 0 pela direita. No entanto, quando você tende a 0 pela esquerda, ela tende para quem? Para menos 1. Então, ora ela vai para mais 1, ora ela vai para quem? Para menos 1. Então, o limite dela acaba o quê? Não existindo. Não existe o limite dessa função quando x tende para quem? Tende para 0. Por quê? Não existe porque o limite de f de x, o limite da função, quando x tende a 0 pela direita, ele é diferente do limite de f de x quando x tende a 0 por quem? Pela esquerda. Pela direita, a gente pode dizer que o limite dela quando x tende a 0 pela direita, ele é 1. O limite dela quando x tende a 0 pela esquerda, ele é menos 1. Então acaba que você não tem um limite. Para que tenha um limite, é necessário que os dois limites, né, sejam iguais. Perceba que você pode ter uma função onde ela não exista, né, naquele valor, mas os dois limites laterais sejam iguais. Aí existe o limite. Tá? A função pode não existir naquele ponto, mas pode ter o quê? Ter o limite. Tá? Bom, uma coisa que eu queria frisar muito era exatamente isso, né? Por exemplo, essa função, quando eu faço x, o limite dela, quando x tende para 5, ela não tem o menor problema. O limite dela é 1, não tem nenhum problema. O problema dela é exatamente quando x tende para quem? Tende para 0. O problema dela está aqui, ó, na vizinhança de quem? Na vizinhança do 0, na proximidade do 0. Fora isso, eu não tenho problema algum. Tá? Ok, gente, espero que tenha ficado claro. Eu estou esperando muitos comentários de vocês, estou muito ansioso pelos comentários, né? Porque são vocês que dizem, né, que falam como vocês vão querer o curso, como vocês vão querer a aula. Então é muito importante saber como essas informações estão chegando até vocês. Tá claro? Vocês estão entendendo? Porque é diferente de uma sala de aula. Na sala de aula a gente está em contato com o aluno, então a gente está vendo o aluno. Numa videoaula eu não vejo os alunos, então eu preciso desse retorno. Se eu estou falando uma linguagem que vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo acompanhar, se está legível, se está claro. Professor, as dicas de vocês aqui são fundamentais para mim. Professor, tem que aproximar mais, professor, tem que afastar. Ok? Então, gente, um abração, até a próxima.